No vídeo de hoje você vai entender por que pensar como rico antes de ficar rico pode ser o verdadeiro segredo da prosperidade. E quando você entender esse princípio, vai perceber que sua realidade financeira pode mudar muito mais rápido do que imagina. Desde pequenos, somos ensinados a acreditar em uma sequência simples. Primeiro você trabalha, depois ganha dinheiro, e então pode viver com tranquilidade. Mas existe um detalhe importante que quase ninguém menciona. Duas pessoas podem trabalhar a mesma quantidade de horas, ter a mesma formação e viver na mesma cidade. Mesmo assim, uma próspera e a outra continua lutando financeiramente. Por quê? Segundo Neville Goddard, isso acontece porque a realidade externa reflete o estado interno da mente. Ou seja, a forma como você pensa e sente sobre dinheiro influencia diretamente os resultados que aparecem na sua vida. Isso significa que prosperidade não começa no banco. Prosperidade começa na mente. Neville Goddard falava muito sobre algo chamado estado de consciência. Um estado de consciência é basicamente a forma como você se vê, a forma como você interpreta o mundo e a forma como você espera que a vida funcione. Por exemplo, existe o estado de escassez. Pessoas nesse estado pensam assim: o dinheiro é difícil. Eu preciso lutar muito para sobreviver. O sucesso é para poucos. Quando alguém vive nesse estado mental, todas as decisões começam a refletir essa crença. A pessoa evita riscos, duvida das próprias capacidades e muitas vezes ignora oportunidades. Agora imagine outro estado, o estado de prosperidade. Nesse estado, a pessoa pensa diferente. Ela acredita que oportunidades existem. Ela acredita que pode crescer. Ela acredita que prosperidade é possível. Essa diferença de estado muda completamente o comportamento. E quando o comportamento muda, os resultados começam a mudar também. Existe uma regra poderosa na psicologia humana. As pessoas sempre agem de acordo com a identidade que possuem. Se alguém acredita que é ruim com dinheiro, suas decisões financeiras tendem a confirmar isso. Mas quando alguém começa a desenvolver a identidade de uma pessoa próspera, suas atitudes começam a mudar. Ela passa a estudar mais, passa a buscar oportunidades, passa a agir com mais confiança. E lentamente, a realidade começa a refletir essa nova identidade. É por isso que Neville Goddard dizia algo muito interessante. Ele afirmava que você precisa assumir o estado do desejo realizado, ou seja, sentir internamente que aquilo que você deseja já faz parte da sua vida. Não esperar a riqueza para se sentir próspero, mas sentir prosperidade primeiro. Para Neville Goddard, a imaginação é a força criadora da realidade. Mas muitas pessoas entendem isso de forma errada. Imaginação não significa apenas sonhar. Imaginação significa experimentar mentalmente uma realidade. Por exemplo, imagine como seria viver com tranquilidade financeira. Imagine acordar sabendo que suas contas estão pagas. Imagine poder investir no seu futuro. Imagine sentir segurança. Quando você imagina essas cenas com emoção, seu cérebro começa a aceitar essa realidade como possível. E quando algo se torna possível na mente, o comportamento começa a mudar. Observe pessoas que alcançaram prosperidade. Elas não vivem focadas em escassez. Elas focam em valor. Elas pensam em crescimento. Elas acreditam que podem aprender novas habilidades. E principalmente, elas não deixam o medo controlar suas decisões. Isso não significa que não enfrentam dificuldades. Significa apenas que não aceitam escassez como identidade. Elas sabem que dificuldades são temporárias, mas a mentalidade permanece forte. Existe algo curioso no funcionamento da mente. Nosso cérebro recebe milhares de informações todos os dias, mas ele filtra aquilo que parece importante. E o que determina esse filtro? Suas crenças. Se você acredita que oportunidades são raras, seu cérebro tende a ignorar oportunidades. Mas se você acredita que oportunidades existem, seu cérebro começa a perceber caminhos que antes estavam invisíveis. Isso explica por que duas pessoas podem viver no mesmo ambiente e ter resultados completamente diferentes. A diferença não está apenas no ambiente, está na forma como cada pessoa interpreta o ambiente. Muitas pessoas vivem presas em um ciclo. Elas pensam em escassez, tomam decisões baseadas no medo, e essas decisões criam resultados limitados. Esses resultados parecem confirmar a crença inicial, e o ciclo continua. Mas esse ciclo pode ser quebrado.
E a primeira etapa é mudar o estado mental. Pensar como rico não significa ignorar dificuldades. Significa treinar sua mente para enxergar possibilidades. Aqui estão algumas práticas simples. Primeiro, observe seus pensamentos sobre dinheiro. Perceba se eles são baseados em medo ou em crescimento. Segundo, comece a imaginar uma realidade mais próspera, mesmo que hoje sua situação seja diferente. Terceiro, desenvolva novas habilidades. Conhecimento sempre aumenta as oportunidades. Quarto, cercar-se de ideias que expandem sua visão de mundo. Livros, conteúdos e conversas que estimulem crescimento. Essas pequenas mudanças criam um efeito acumulativo poderoso ao longo do tempo. Um dos ensinamentos centrais de Neville Goddard é a chamada Lei da Assunção. Ela afirma que aquilo que você assume como verdadeiro tende a se manifestar na realidade. Se você assume que sua vida será limitada, sua mente encontra formas de confirmar isso. Mas se você assume que crescimento é possível, novos caminhos começam a surgir. Isso não é magia, é psicologia. Suas crenças moldam sua percepção. Sua percepção molda suas decisões. E suas decisões moldam seus resultados. Toda grande mudança começa internamente. Primeiro muda a forma como você pensa. Depois muda a forma como você age. E finalmente muda a forma como a realidade se organiza. Pensar como rico antes de ficar rico significa desenvolver a mentalidade de crescimento. Significa acreditar que prosperidade é possível. Significa cultivar confiança em sua capacidade de evoluir. E quando essa mentalidade se fortalece, algo curioso acontece. Você começa a perceber oportunidades que antes estavam invisíveis. A prosperidade raramente surge de um único evento. Ela surge de uma sequência de decisões alinhadas com crescimento. Essas decisões são guiadas pela mentalidade. Por isso, o verdadeiro segredo da prosperidade não está apenas em estratégias financeiras. Ele está na forma como você vê a si mesmo. Quando sua identidade muda, sua realidade começa a acompanhar. Agora eu quero te fazer uma pergunta importante. Se a forma como você pensa influencia diretamente sua realidade financeira, que tipo de mentalidade você está cultivando hoje? Uma mentalidade de escassez ou uma mentalidade de crescimento? A partir de agora, comece a observar seus pensamentos sobre dinheiro, porque pequenas mudanças na mente podem criar transformações gigantes ao longo do tempo. Se esse vídeo fez sentido para você, escreva aqui nos comentários: eu escolho pensar como rico. Isso ajuda o algoritmo a levar essa mensagem para mais pessoas. E se você quer continuar aprendendo sobre mentalidade, prosperidade e consciência, inscreva-se no canal.